Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Na meditação de hoje falaremos sobre a Bíblia. É um livro que fala só de guerras, de violência? Antes de começar, queridos irmãos, gostaria de pedir que vocês deixem o like no vídeo, que vocês compartilhem o vídeo, tá certo? Quem quiser comentar algo nos comentários agora, no decorrer do vídeo, no final do vídeo, fique à vontade, é facultativo. Se alguém comentar, eu vou ler e responder. E peço que vocês se inscrevam no meu canal, que na realidade é o canal de Deus, eu sou só um mordomo aqui, podemos dizer, um administrador do canal, tá bom? Agora vamos fazer uma oração para começar. Querido Deus amado, que o Senhor me inspire mais uma vez, que eu seja apenas um instrumento, que o Espírito Santo fale através da minha boca, não dez nem mil, mas todas as palavras que eu disser, seja ela quantas for, venha do Espírito Santo do Senhor. Que eu seja apenas um instrumento, Senhor. Ilumina as pessoas que estão me ouvindo e a mim também, para que juntos possamos aprender e pôr em prática a verdade divina, Senhor. Peço que os três maiores professores do mundo estejam aqui nos ensinando, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, que assim seja, eu agradeço e glorifico. Amém. Queridos irmãos, tem gente que fala que a Bíblia é um livro de guerra, que é um livro violento. Será que isso é verdade? A resposta para quem já leu a Bíblia, né, Novo Testamento, o livro de Salmos, Provérbios, sabe que a resposta é não. A Bíblia não é um livro violento, né? Quem diz isso são pessoas que pegaram a Bíblia, leram um trecho ali do livro de Êxodo, que tem guerra ali no final do Êxodo, o livro de Josué, né, que é um livro que tem guerra. Então, lê um trecho dali e acha que a Bíblia inteira é isso, né? Aí, só que não é. A Bíblia, ela tem a sua parte histórica, né? E é claro que sendo um livro verídico, nós sabemos que houve guerras durante toda a história da humanidade, né? Felizmente nós vivemos hoje em dia numa época de menos guerra, né? Mas mesmo assim, você vê que tem a guerra da Rússia com a Ucrânia, tá tendo a guerra lá de Israel com o Irã, né? Mas, mesmo assim, é uma época de menos guerra do que aquela época, né? Então, queridos irmãos, a gente percebe o quê? Que, que, é, que, claro que naquela época também existiria guerras, não só agora, né? Não só agora. Então, nós podemos compreender que na Bíblia sim, vai ter algumas coisas sobre guerra, mas não que a Bíblia é um livro violento, é claro que não, né? Você vê que a Bíblia é um livro tão bem organizado, primeiro ela começa a contar o início da humanidade, a história do início da humanidade, que vai passando por todo o desenvolvimento, por vários desenvolvimentos que a humanidade teve. Então quando você lê lá no início, você vê Adão e Eva vivendo no paraíso, no Jardim do Éden, né? E ali você vê o plano de Deus para a humanidade qual que era. Que nós estivéssemos lá até hoje, né? Dentro do Éden. Porém, Adão e Eva escolheram ser expulsas, né? Comeram a árvore que não deviam comer, né? A árvore do bem e do mal, e foram expulsas do Éden. E assim nós, que nascemos agora após Adão e Eva, nascemos já fora do Éden. Depois da queda do ser humano, ele mostra a violência entrando no mundo por conta dessa desobediência, que foi a revolta e o assassinato cometido por Caim, né? Ao matar Abel. Então ali você já começa a ver o início da guerra aqui no planeta, na humanidade, entre o bem e o mal, né? Você vê que o mal ali
já triunfou sobre o bem, né? O mal que era Caim matou Abel, que era do bem, né? Então, a gente percebe o início da história ali. Depois ela vem e vê o mundo que foi construído, né, a cidade, por Caim, né? Que foi a cidade de Enoque. Depois que ele teve o filho, ele falou que foi uma cidade com o nome do filho, lugar onde não precisava de Deus para nada. E aí você vê a muvuca que estava ali, né? A Bíblia fala um pouco sobre o que estava acontecendo na época de Noé, né? E aí Deus levanta Noé, um homem bom, escolhe ele e sua família para ser salvo e resolve destruir este mundo. Por quê? Porque ele viu que o mundo estava perdido. Que se ele não tomasse uma atitude, hoje em dia estaria 1 bilhão, 1 trilhão de vezes pior do que o que está. Por quê? Porque ele viu que ali o mal já estava tomando conta de tudo. Mesmo os familiares de Sete, que eram os descendentes de Sete, né, que eram do bem, eles começaram a se envolver com as descendências de Caim. Então você vê, por exemplo, a Bíblia fala de Matusalém, mas ela não fala dos irmãos de Matusalém. A Bíblia fala de Noé, mas a Bíblia não fala dos irmãos de Noé. Noé não era o filho único. A Bíblia fala que Matusalém teve outros filhos e filhas, que, que além de Lameque, que era o pai de Noé, né, o pai de Matusalém teve vários filhos e filhas. Então, a Bíblia é muito clara. Então, eles tinham outros parentes. Mas cadê esses parentes? Eles morreram também no dilúvio? Os que estavam vivos, sim. Por quê? Porque eles se deixaram levar pelo poder que tinha naquela cidade, se envolveram com aquelas pessoas, né? Muito provavelmente. Porque a Bíblia não nos diz. Mas é claro que Deus não mataria nenhum. Se eles fossem justos, Deus não ia os matar, ele ia salvá-los no dilúvio, né? Então, Deus fez o quê? Ele escolheu Noé e sua família para recomeçar a humanidade. E ele tentou. Só que, mesmo sendo Noé um cara do bem, seus filhos não eram, alguns deles, pelo menos Cal, né, o Cã, ele não era tão temente a Deus assim. E é claro que o mal iria voltar no mundo novamente, só que de uma maneira diferente, né? Então, aí o mundo recomeça do zero. E aí vai indo, né? Aí você vê, quando chega na época de Abraão, que o mundo já mudou outra vez, né? Outra vez, aí você vai ver que tem várias cidades, que todas elas são idólatras. Você não vê mais ninguém, nenhum povo adorando ao Senhor. Deus, então, ele faz o quê? Ele resolve escolher um servo do Senhor, né? Que foi Abraão, e dele formar uma nação, né? Deus achou que se ele formasse uma nação ali, que de Abraão, que era a pessoa do bem, para servir de exemplo. Ele sabia, claro que Deus sabia, porque ele é onipotente, onipresente. Ele não achou, ele sabia que aquele povo não ia ser um povo temente a Deus 100%, que o mal ia triunfar ali dentro também, como aconteceu, né? Aí Abraão teve primeiro o filho Ismael, né? Praticamente o adultério dele com Agar, né? Foi um adultério concedido por Sara, ele se deitou com ela como concubina para que ela gerasse o filho dele, porque Sara era estéril, né? Mas não foi com consentimento do Senhor. Então, é praticamente um adultério. E aí, ele tem Ismael. Mas Deus queria levar a promessa adiante do filho dele com Sara. Então, Sara acaba dando a luz a Isaac. Mesmo sendo estéril, mesmo já estando na velhice dela, na menopausa, com 90 anos, Sara deu a luz a Isaac. Depois Sara morre, Abraão tem mais 5 ou 6 filhos, né? Não vou lembrar os nomes, mas nem exatamente quantos eram. Depois disso, Abraão, por ter casado com Ketura, né? Ter esses filhos, Abraão acaba morrendo e Isaac segue com a promessa de Deus. Isaac tem filhos gêmeos. Rebeca também, a esposa de Isaac, é estéril. Mas através de Deus ela engravida de gêmeos.
E os gêmeos de Isaac, né, que eram Jacó e Esaú, né, acabam brigando entre si, né, porque os dois eram duas grandes nações poderosas, né, mas eram duas pessoas totalmente diferentes. Mais uma vez você viu o bem e o mal ali, né? Jacó representando o bem, pessoa temente a Deus, que queria muito a bênção da primogenitura pela promessa de Deus e não pelo poder. Enquanto Esaú só queria saber do poder. Era um guerreiro que não tinha temência a Deus e que ficava só caçando, né? E aí, depois, quando Jacó engana o pai e pega a bênção da primogenitura, depois que Esaú vende para ele a bênção, né? Lembra que Esaú vende a bênção da primogenitura dele por um prato de lentilha. Então você vê como ele se importava, né? E aí Isaac dá enganadamente, né, a bênção a Jacó. Esaú fica revoltado quando ele chega e sabe que Isaac deu a bênção para outro, sem saber quem era, porque Isaac estava cego, né? E aí, o... só que ele, em vez de ele ficar revoltado porque ele perdeu a bênção do Senhor, porque ele não sei o que, não. Ele ficou revoltado com o que iam dizer dele, da reputação dele, do poder que ele tinha, né? Iam caçoar dele, e não ter perdido a bênção do Senhor. Foi ali que Isaac, então, depois de cego, ele enxergou, né? né? Quem era o filho de verdade, né? Ironias, né? Mas é verdade, né? Enquanto ele enxergava, ele não percebeu quem era o filho de Esaú. Só depois que ele ficou cego que ele percebeu. E foi aí depois então que Rebeca contou para ele que Deus falou que o menor ia mandar no maior. Que, então que o filho escolhido para continuar a promessa era Jacó e não Esaú. Né? Mas é claro que que Jacó não precisava enganar o pai, né? Porque Deus iria dar para isso para ele de toda maneira. Ele já tinha a bênção. Mesmo que Isaac abençoasse Esaú. A bênção mais importante ele já tinha, que era de Deus. E a gente vê a história de Jacó, que ele foge, vai para a casa do tio, lá ele quer se casar com Raquel, mas é enganado pelo tio, casa com Lia. Depois ele não aceita aquela situação, em vez de seguir casado com Lia, que seria o que Deus espera da pessoa, a pessoa não pode casar duas vezes, né? Segundo a vontade de Deus, não. Ele preferiu seguir a vontade dele de casar com Rebeca. Ah, mas ele foi enganado, não era justo ele não casar com Rebeca. Poderia não ser justo, queridos irmãos. Mas é como eu falo nas meditações que eu costumo pregar, né? A vontade de Deus é soberana. Se ele permitiu que acontecesse esse engano com Jacó, era porque ele tinha que seguir assim. Por acaso, Isaac, quando descobriu que tinha sido enganado, ele voltou atrás na bênção e abençoou Esaú, tirou a bênção de Jacó? Não. A bênção foi dada, foi dada. Então a mesma coisa acontece no casamento. Ele casou com Lia, ele se deitou com Lia, consumou o casamento. Naquela época, não se podia cancelar, anular um casamento. Uma vez que ele consumou o casamento, não poderíamos fazer mais nada. Mas ele continuou casado com Lia, não a repudiou, mas ele casou também com Raquel. E isso trouxe consequências para a vida dele. Primeiro, ele teve filhos com mulheres diferentes. Primeiro teve os filhos com Lia. Raquel não conseguia ter filho, era estéril. Aí, o que ela faz? Já que ela não conseguia ter filhos, ela fez o mesmo que Sara. Pediu para Jacó se deitar com Bila, a sua serva, para que desse filhos a Jacó em nome dela. De tanto ela insistir, Jacó concordou e se deitou com Bila. Teve filhos com Bila. Lia já não estava conseguindo mais engravidar. Para não ficar atrás da irmã, porque era uma disputa entre as duas. Ela manda Jacó se deitar com Zilpa, para que desse filhos aí em nome dela. Ele também reluta, mas acaba aceitando. Então agora ele tem duas mulheres, duas concubinas. Olha a situação que ele se impôs. Tudo pela escolha errada dele de decidir seguir a vontade dele. Né? Depois Raquel também engravidou. Depois Lia voltou a engravidar. Depois Lia engravidou mais umas vezes. Teve inclusive uma filha, a única filha de Jacó, né? Que é, como é que é o nome dela? É Diná, né?
E depois Raquel tem José, que é o caçula, né? E depois Raquel nasce de novo e tem Benjamim, quando ela morre no parto. E aí você vê que Jacó teve 11 filhos, né? 11 não, 13 filhos, né? 13 filhos, se não me engano, 12 ou 13 filhos, e mulheres diferentes. E aí você vê que quando eles crescem, começa uma batalha entre eles, né? Principalmente dos filhos mais velhos com José, né? Ocasionou que Jacó tinha um amor especial por José, porque José era um temente a Deus, ele era uma pessoa do bem, e seus irmãos nem tanto assim. Né? Rubem desrespeita o pai, se deita com Bila, que era a concubina do pai, perde a primogenitura, né? E, e, e aí você vai vendo o que vai acontecendo. Jacó acaba perdendo o filho José, que acaba sendo vendido como escravo pelos próprios irmãos, vai parar no Egito, a gente já conhece a história, né? Que depois ele é acusado lá de ter abusado da mulher do seu senhor, é preso e depois ele acaba virando governador de todo o Egito, ficando abaixo apenas do faraó. E aí ele acaba levando a família dele para lá, depois que os irmãos descobrem que ele estava vivo e que ele era o governador, leva a família para lá, contam para Jacó o que aconteceu com José de verdade. Né? Jacó, que nessa época era chamado Israel, né? Jacó que se reconciliou com o irmão de tudo isso e ajudou a enterrar o pai quando morreu, né? Isaac. E aí eles vão para o Egito e Jacó morre lá no Egito. E aí, como último pedido, ele pediu que levasse o corpo dele para de volta a Canaã, né? E aí eles levaram e ele enterraram ele lá na tumba onde enterraram Abraão, Sara, Isaac, Rebeca, Lia e agora ele. Todos foram enterrados no mesmo lugar, né? Então, Jacó, aí agora vem José. E aí depois que José morre, o povo de Israel é escravizado. Aí você vê o povo sendo escravizado e ali começa alguma demonstração do poder de Deus, né? Ele começa a demonstrar, então, que aqueles povos pagãos que tinha ali, que não tinham nenhum poder sobre ele, né? Aqueles deuses todos, que não tinha poder sobre o Deus único, né? Ele vai lá e faz o quê? Né? Ele vai lá e faz o rio Nilo virar sangue. O rio Nilo é um deus egípcio, né? Depois ele vai dando outras pragas, vai atacar o rio Nilo, atacou a Deus com cara de rã, atacou o touro Epis, atacou Ra, o Deus Sol, atacou também o Horus, né, a matar o filho do faraó. Então, ele mostrou que nenhum daqueles deuses teve poder para impedi-lo, né? E aí você vê aquele povo saindo do Egito, que foi liberado, depois o faraó vindo atrás dele, Deus abrindo o mar vermelho, e aí o povo de Israel passou, quando o povo dos egípcios começou a passar lá nas suas carruagens, com cavalo, Deus fechou o mar, através de Moisés, né? Moisés fechou através de Moisés e eles morreram afogados. E dali você vê o povo caminhando no deserto, né? Passando por obstáculos. Então, essa história do agora o povo passando por obstáculos nos demonstra o quê? Que nós também vamos passar por obstáculos assim como eles. Mas Deus estava lá guiando eles. Deus transformou a água amarga em doce para ajudá-los. Deus colocou uma nuvem para guiá-los de dia e uma nuvem de fogo para guiá-los de noite, clarear, para eles não ficarem no escuro. Deus fez cair o maná do céu para saciar a fome deles. Então você vê, eles passaram por coisas difíceis no deserto, com certeza, de tempestade de areia. Eles passaram por pessoas que tentaram atacá-los, falta de água, e depois os amoreus vieram atacá-los. Mas Deus estava lá protegendo e guiando eles. E essa mesma proteção que Ele nos oferece no dia de hoje. Então a Bíblia, aí, ela tá vendo alguma violência? É um livro só de violência? Vocês estão vendo que não. Que é um livro de esperança, um livro de amor, né?
E aí depois, você vê o clã de Moisés no deserto, o povo se rebelando, Deus punindo o povo a não entrar na Terra Prometida, aquela geração, ficaram 40 anos lá no deserto, aí Moisés morre e Josué assume. Aí é onde vem a batalha mesmo, porque Josué atravessa o Rio Jordão, ele abre o Rio Jordão, né? Deus abre através de Josué, e aí eles começam a atacar Jericó, depois foi atacando a cidade, então aí começam as guerras, né? Para tomar a Terra Prometida, né? E aí, depois disso, eles tomam toda a terra prometida, 90% pelo menos, né? E aí Josué morre, e aí o povo começa a se desviar do caminho, começa a entrar no meio do povo pagãos, e é onde Deus levanta o primeiro juiz, naquele número de juízes, que é o Tiniel, né? Ou o Otoniel, e depois vai lançando outros juízes, até que chega em Samuel, né? Que é aquela no posto de juiz depois da morte de Eli. E é quando o povo percebe que Samuel está ficando velho e que seus filhos não estavam seguindo seus passos, pedindo então um rei. Aí vem a primeira rejeição a Deus. A primeira rejeição pública de Deus. Né? Quando eles rejeitam Deus como rei, rejeitam Jesus Cristo como rei. Quem reinava em Israel até ali era Jesus. Né? Eles não tinham rei por um ano. Então Jesus, ele reinava justamente em Israel. Então ninguém pagava tributos, ninguém nada, todo mundo era livre. E eles quiseram um rei. Então Deus deu a eles um rei. Foi Saul primeiro. Né? Eles rejeitaram ao Senhor como rei. E aí depois Saul faz o que era errado, Deus escolhe Davi e foi passando de reis em reis. E nós estamos vendo a decadência de Israel, né? Até a divisão. Primeiro passou de Salomão, o reino dividiu em dois, depois foi indo decadendo o reino de Judá, o reino de Israel. O reino de Israel foi dizimado pelos assírios, pela Babilônia, não sobrou nada. E o reino de Judá, esse foi levado cativo à Babilônia, e é o que existe até hoje, como sendo o país de Israel, né? É o reino de Judá. Então você vê que tribos foram dizimadas, desapareceram, ninguém sabe o que aconteceu. Né? Porque eles levaram embora tudo cativo, colocaram outros povos na região, né? O reino de Israel tinha como capital Samaria, o reino de Judá, que era Jerusalém. Né? E aí foi passando o tempo, os profetas, e alguns dos reis mataram profetas, como Isaías foi morto por Manassés. E a gente vê a decadência de Israel. Começa o Novo Testamento, né? E aí vem Jesus, e a gente vê na figura de Jesus o exemplo que nós devemos seguir. Jesus vem como uma figura humana e nós devemos seguir aquele exemplo, né? Então, queridos irmãos, e aí vem a história da samaritana, né? Os israelitas odiavam os samaritanos, como eu falei agora há pouco, Samaria é a capital de Israel, né? E o povo judeu que estava ali era no reino de Judá. Por que eles odiavam os samaritanos? Porque o povo de Israel, realmente os israelitas que viviam em Samaria, eles foram levados cativos, né? O que aconteceu? O rei da Síria na época, ele colocou pessoas de outros povos ali para viver em Samaria. Então eles acharam que as pessoas eram idólatras. Só que eles estavam enganados. Muitos deles conheciam o Senhor, adoravam o Senhor, né? Muitos se queixavam, né? Falavam, mas o povo fala que tem que adorar a Deus em Jerusalém. E nós estamos adorando aqui em Samaria, não tinha lugar para adorar a Deus. Jesus até fala, e muito em breve não vai ter lugar nenhum para você adorar a Deus, né? Porque o templo ia ser destruído, né? Então, o povo de Samaria creu que Jesus era o Messias e a maioria ali foram salvos, né? Primeiro a mulher samaritana, que ela serviu de missionária, foi lá pegou todo mundo. Depois o povo que foi lá falar com Jesus, eles creram. Muitos judeus não creram, né? Eles ficavam atacando o povo de Samaria, mas eles não creram. E o povo de Samaria creu. Então você percebe a diferença? Hã? Então, queridos irmãos, é muito fácil hoje em dia a gente apontar, por exemplo, falar, a minha igreja crê em Deus, a outra não. Minha igreja é de Deus. Só que o povo que é considerado o povo de Deus naquele momento, eles não creram no Filho de Deus, em Jesus. E o povo que eles falavam que não era de Deus,
foi o povo que creu. Então pode ser que a igreja que esteja pregando o que é certo, a minha igreja, porque eu posso falar, a minha igreja, para falar que a minha igreja é certa, que ela esteja pregando certo, mas que venha Jesus e eles não vão crer em Jesus. E a outra igreja que te julga ser do mundo, ser errada, que ela sim vai crer em Jesus. Então ela vai ter salvação e a minha não. Tá entendendo? Ou seja, no momento nós não vamos ter que crer no Jesus, que ele vai voltar já para nos buscar salvos. Nós vamos ter que crer antes dele voltar. Mas nós vamos ter uma outra escolha a fazer. Crer ou não na besta. Na besta, crer ou não no Satanás, no poder do falso profeta, que vai fazer fogo descer do céu. Né? Pode ser que a minha igreja que eu sigo, que ela vai lá e vai crer na besta. E a outra igreja que eu julgo que é errada, ela não vai crer na besta, ela não vai usar a marca da besta e vai se salvar. Pode acontecer. Por quê? Porque vai ter muita gente, de todas as igrejas, de todas, que vão ser enganadas. A Bíblia fala, né, que o povo de Deus será enganado. Muitos deles serão enganados. Por quê? Porque deixam de estudar a Bíblia, porque não estão aprofundando na palavra do Senhor, porque ficam achando que simplesmente só de ir na igreja estão salvos. Ficam crendo nessas mentiras e achar que só porque Jesus morreu na cruz já está salvo ir na igreja, que só porque se batizou já está salvo, né? Ficam crendo que eles podem fazer o que bem entendem que serão salvos, que não tem punição. Só que isso não é verdade. Capitaram? Não é verdade, né? A pessoa para ser salva vai ter que fazer o que é certo, senão não vai ser, entendeu? Aí depois da história de Jesus, a gente sabe que ele morre crucificado, vê os apóstolos pregando, né? E a Bíblia se encerra com o Apocalipse, né? Que é o livro falando um pouco sobre o tempo do fim, que é o nosso tempo aqui, né? Então, quer dizer, você vê que a Bíblia, ela mostra o início, um decorrer da história, né? E mostra o fim também, através do Apocalipse. Então, ela é um livro praticamente contando a história da humanidade e, ao mesmo tempo, nos dando exemplo do que aconteceu com o povo de Israel, porque se revoltou contra Deus, porque adorar outras imagens que não fosse a Deus. E também nos dá o exemplo correto de Jesus ao ver a vida dele perfeita e morrer sem pecado nenhum, imaculado naquela cruz. Esse é o exemplo que nós devemos seguir, o exemplo de Cristo, né? Como Cristo disse, se olhassem para mim, veria o Pai, veria em Deus. Nós temos a mesma coisa, se olharem para nós, devem ver Jesus. E se olharem para nós, devem ver Jesus, também vão ver a Deus, porque se via Jesus, via Deus, automaticamente vão ver Deus na gente também. Então é isso que nós devemos fazer. Nós temos que olhar para nós, perceber que Jesus vive em nós, que nós somos um povo de Deus. Não basta apenas servir seguir as coisas. Nós temos que dar o exemplo, mostrar, refletir nossa verdade. Então, queridos irmãos, a gente falando de tudo isso, a gente crê que a Bíblia é um livro violento, que é um livro de guerra? Não, né? Não é. A Bíblia é um livro que demonstra lá no início qual que é a intenção de Deus, qual que é a alimentação correta para o ser humano. Está lá em Gênesis, né? Está lá é para comer tudo quanto é fruta, legumes, ali, verdura que tinha no Éden. Não tinha semente, né? Então a alimentação vegetariana está lá no Éden, que era para ser comida. Qual que é a alimentação correta para nós manter nossa saúde? Depois, nós temos consequências que acontecem por pessoas desafiarem a Deus, né? E o que acontece quando o povo começa a adorar imagens e rejeita Deus, né? Deus mostra pra gente lá em Abacuque, se não me engano, não sei se é Abacuque ou se é Oséias, eu sempre confundo os dois, que Deus manda um deles, né, um dos dois profetas, casar com uma prostituta. Acho que é Oséias, não tenho certeza. E aí o que acontece? Ele casa com uma prostituta e ela continua sendo prostituta, trai ele, ela engravida, ele não sabe se o filho é dele ou não, né?
Mas ele cria o filho como se fosse dele, depois ela engravida de novo, ele não sabe se é dele ou não. Depois ela engravida de novo, acho que tem 4 filhos. E ele sente o quê? Sendo traído por ela o tempo inteiro. É isso que Deus sente quando nós adoramos outros deuses, adoramos imagens, seja de imagem, qualquer nomenclatura. Adorar qualquer outra coisa, um pé de coelho, uma ferradura, amuleto da sorte, trevo de 4 flores, no lugar de Deus. É isso que ele sente. Então ele demonstra isso pra gente na Bíblia. Ele mostra o que aconteceu com o povo de Israel por se desviar do caminho, né? Você vê que antes de Moisés morrer, ele falou o quê? Se o povo de Israel servisse corretamente o Senhor, fosse obediente, corretos, eles seriam abençoados e reinariam sobre a terra. Né? Então, o que ia acontecer? Se Israel tivesse seguido as orientações de Deus, que Deus deu para ele através de Moisés, Israel hoje seria o dono do mundo. Nós seríamos um povo único. Porque através dele, as nações seriam também agregadas. As nações iriam ir atrás de Israel pelo bem que eles estavam fazendo, né? O exemplo deles, eles verem eles prosperando, crescendo, as nações se uniriam a eles para também prosperar. Entendeu? Provavelmente seria um povo único. Porém, ao mesmo tempo que Moisés profetizou essa bênção, ele também profetizou uma maldição. Né? Que eles seriam atacados, seriam em guerra e seriam inclusive dizimados, destruídos, se eles se virassem as costas para Deus, adorassem imagens, né? E adorassem as costas fosse a Deus, se desviassem do caminho de Deus, eles iriam sofrer essa maldição. Então tinham 2 profecias para eles. Quem ia decidir o que ia acontecer seriam eles mesmos. E eles, infelizmente, adoraram imagens, fizeram coisas erradas e por isso foram destruídos. Então nós vemos o exemplo do que acontece. Né? O livro de Juízes é um exemplo claro. Quando eles estavam servindo o Senhor, eles foram vitoriosos, eles venceram a guerra. Né? O livro de Josué, eles estavam seguindo o Senhor, eles venceram. Lá com Moisés, lá os amonitas, eles estavam seguindo o Senhor, venceram a batalha. Aí você vê no próprio livro de Josué, quando Acã rouba os esposos de guerra de Jericó, e eles vão a Ai para lutar contra eles, perdem a batalha, por quê? Porque se desviaram do Senhor. Mas não foi Israel, foi Acã, né? E só depois que eles descobriram que foi Acã, que Deus revelou que foi Acã quem fez o erro, que eles pegaram os esposos de Acã, queimou tudo que era de Acã, apedrejou Acã e seus filhos, eles foram lá e voltaram até a bênção do Senhor e venceram a batalha, né? De Ai. E aí foram tomando a terra, né? Prometida. Né? Aí você vê no próprio livro de Josué o que acontece quando você não consulta a Deus. Se o Josué tivesse consultado a Deus, ele não teria morrido um monte de pessoas de Israel, porque Deus teria falado para ele, não, vai para a guerra porque Israel está em pecado. Só Acã teria morrido. Mas Josué cometeu o erro de não consultar a Deus. Você deixou levar pelo quê? Pela facilidade. Ele achou que a cidade era fácil de ganhar guerra, porque eram fracos, o exército era fraco, a cidade era vulnerável, não era uma cidade fortificada igual Jericó, que eles iam derrotar fácil. Então ele mandou poucos homens na batalha e foi derrotado, né? Porque ele não consultou a Deus. Depois você vê um outro exemplo também com Josué de consequência por não consultar a Deus. Pois chegou um povo lá, um monte de homem, falando que era de um povo distante dali, que não é daquelas terras, e pediu a proteção deles, que eles não fizessem mal ao povo deles, fizessem uma promessa. Só que aqueles homens não eram distantes, eles eram os jebuseus ali, eles eram do jebuseus não, dos gibeonitas, né? Gibeão, de Gibeão, gibeonitas, né? E eles enganaram os israelitas para não serem mortos, né? Só que Josué fez o quê? Ele consultou os líderes tribais e fez a promessa, mas não consultou o Senhor. Se eu tivesse consultado o Senhor, Deus ia falar, não, não faça a promessa, porque aquele povo ali são os gibeonitas. Entendeu? Então, mais uma vez, Josué deixou de consultar o Senhor. E isso acabou gerando uma consequência muito maior do que aquilo. Por quê? Porque como ele não pôde matar os gibeonitas,
eles foram obrigados, eles fizeram os gibeonitas de escravos. E através desses gibeonitas que começou a entrar a idolatria em Israel, né? Foi dali que eles começaram a copiar os deuses de Israel. Porque como qualquer pessoa, eles tiveram provações, tiveram problemas. Então viu que foram atacados, começou a sofrer consequências na vida por, por provação. Em vez de eles se manterem fortes, eles acharam que Deus estava abandonando e começaram a adorar os falsos deuses. Aí que eles eram mais ainda derrotados, aí que eles eram mais atacados, né? Isso é depois da morte de Josué. Aí Deus levantava um juiz, o povo se voltava para Deus e começava a ficar vitorioso de novo. Aquele juiz morria, o povo voltava a cair na idolatria. E assim foi no livro de Juízes inteiro. Então, aqui nós temos um exemplo, queridos irmãos, que nós temos que seguir. Olha só, quem está distante de Deus sofre consequências. Perde a proteção dele. E quem está perto dele vai ser dirigido por ele. Por mais que tenha obstáculo, vai ter sim, né? Vai ter, ninguém vai ver da perfeição. Nós vamos ter obstáculos, vamos ter problemas, mas Deus vai estar ali para amparar, para confortar a gente. Ele vai estar ali para nos guiar. Ele vai estar ali para nos é, completarmos. Deus vai estar ali porque Ele é o Senhor. Simplesmente isso. Ele vai estar ali porque Ele vai nos guiar, nos proteger, porque nós aceitamos a sua proteção, né? A gente vê também lá em Gênesis a escolha que devemos tomar. Ló, quando ele decide se separar de Abraão, porque os dois tinham rebanhos e não estava dando passo para os dois ficarem juntos, os dois sobem no alto de uma montanha e eles veem lá aquele território. Ló via que à sua esquerda tinha uma espécie de floresta, árvores, então que ele achou que ali era uma coisa. Ele olhou para aquele lado e falou: ah, ali é uma terra fértil, né? Vai ter alimento para os meus gados. Ele olhou para o outro lado e viu que era deserto, que não tinha tanta coisa. A maior parte era deserto, não tinha vegetação. Ele olhou para os dois lados e ele resolveu seguir e falou: eu vou para esse lado aqui, para a esquerda, né? Não para a direita. Eu vou para a esquerda onde tinha as árvores, né? Onde tinha as coisas. Só que o destino daquele lado levava aonde? A Sodoma. Ele foi na direção de Sodoma. Cidade que depois foi destruída, né? Por Deus. E você vê que aquela região hoje em dia não tem nada, né? Não só não tem nada, como também a região do Mar Morto, né? Então que nem no mar não tem nada. E enquanto Abraão foi para o outro lado, entendeu? Então Ló se deixou levar pela visão dele, pelo que ele estava vendo. Ele não refletiu, ele não pediu a orientação do Senhor, né? Ele simplesmente tomou a atitude de se separar de Abraão sem consultar a Deus, era isso que Deus queria. E ele escolheu o lado que ele achou mais fácil, né? E é o que muita gente faz hoje em dia. Vai na igreja que é liberal porque é mais fácil de seguir. Porque pode continuar bebendo, pode continuar fazendo as coisas erradas, pode continuar fornicando, se masturbando, ir pra balada, né? Pode ficar se tatuando, se enchendo de piercing, né? E pode viver a vida do jeito que quer, não pode comer de tudo, né? Só que esse lado mais fácil, assim como lá no caso de Ló, vai te levar à ruína, vai te levar à morte eterna, lago de fogo e à morte eterna. Esse é o destino desse lado mais fácil. E o lado que aparenta ser mais difícil, aparenta. É o lado que vai te levar à vida eterna. Só que é aparente, por quê? Você vê que no caso de Ló, olha só, ele foi para o lado que parecia mais fácil. Só que ele foi pego, foi capturado, virou escravo, né? Aí quem é que foi lá salvá-lo? Abraão, que foi para o outro lado, foi lá, o tio dele, Abraão, foi lá, libertou ele, e ele pegou, foi com Abraão até o campamento de Abraão, e depois ele fez o quê? Aceitou, pegou e foi morar onde? Em Sodoma. E aí você sabe o que acontece com Ló em Sodoma. Ele fica lá, né? A sua esposa
era uma pessoa já ruim, né? Era uma pessoa que só pensava em dinheiro, em coisa, em poder. E aí, quando os anjos chegam lá e pedem que Ló, aliás, fuja da cidade de Sodoma com a esposa e as filhas, e os genros não quiseram ir, ele foge. No caminho, a esposa dele olha para trás, né? A gente tinha falado para não olhar para trás, vira uma estátua de sal. Ló passa o resto de sua vida numa caverna e as suas filhas embebedam ele, deitam com ele, cometem incesto e tem cada um filho do próprio pai para manter a descendência do pai viva. E foi um dos povos que acabou virando depois inimigo de Israel, né? Porque é Edomitas e Moabitas, se não me engano. Né? Entende? Então a gente vê o quê? Que, olha as consequências de Jó. Enquanto Abraão, ele foi para um lado que parecia que não tinha nada, deserto. Mas faltou pasta para os seus rebanhos? Não. Ele sofreu alguma coisa? Não. Quando faltava alguma coisa, Deus não amparou? Sim. Não fez ele prosperar, ser um dos homens mais poderosos daquele momento? Sim. Você entendeu? Então, queridos irmãos, Deus, ele vai sempre amparar. Depois que Sodoma foi destruída, Abraão saiu de lá e foi para perto de onde? De Gerar, onde ele também tinha comida, onde tinha coisa. Deus guiou e protegeu Abraão. E teria feito o mesmo com Ló se ele tivesse confiado no Senhor, se ele tivesse pedido a orientação do Senhor, se ele não tivesse escolhido o caminho pelo caminho que parecia ser mais fácil. E será que hoje em dia nós vamos fazer a mesma coisa? Vamos seguir pelo que é mais fácil? Ou vamos seguir pelo que é correto? Perante a Bíblia, perante o livro sagrado do Senhor, que é a vontade dele, né? Então, você vê que a Bíblia nos traz ensinamentos em toda a era inteira, né? Você vê que a história, os profetas alertando os acontecimentos. Depois você vê Elias desafiar mais dois deuses pagãos, né? Baal e Aserá, né? Tava ele lá com 450 guerreiros de Baal e mais 250 de Aserá, se não me engano, que estavam lá e ele desafiou eles para descer fogo do céu, né? Ele ficava lá o dia inteiro se cortando, fazendo um monte de coisa e não conseguiu. Aí Elias até tirou o sarro deles, falou, fala mais alto, às vezes pode ser que esteja dormindo, ou tá viajando e não pôde ouvir. Elias fez lá o holocausto dele, ele orou e o fogo desceu do céu no holocausto. Por quê? Porque ele mostrou ali quem é o verdadeiro Deus. Tanto que o rei Acabe estava presente, e ele se ajoelha, rasga as vestes e diz a Deus. E manda Elias matar todos os profetas de Baal e de Aserá. Né? Por quê? Porque mostrando que Deus era o único Deus. E mesmo assim, ainda hoje tem gente que fica adorando imagens, que fica cultuando imagens, fica cultuando ferradura de proteção, pé de coelho, trevo de 4 flores, né? Amuletos, janelinhas, e achando que isso aí vai proteger. Ninguém precisa disso para proteger, não, gente. Ninguém precisa disso. Sabe por quê? Porque a proteção que nós precisamos já temos, que é do Senhor. Captaram? A única proteção que nós precisamos, nós já temos, que é de Deus. Tá certo, queridos irmãos? Essa é a única proteção que nós precisamos. A proteção de Deus. Tá bom? Então, queridos irmãos, quando alguém chegar para vocês e falar, a Bíblia Sagrada é um livro de guerra, um livro de violência. Não. Ela demonstra a maior prova de amor da humanidade, que é o sacrifício de Jesus naquela cruz. Imagine um homem, um Deus, aliás, né? Se fazer homem, nascer como um homem, sofrer como um homem, viver como um homem, não pecar, não cair, ser tentado no deserto, 40 dias, 40 noites sem comer, ser tentado no deserto, não cair na tentação, né? Esse homem ser batizado, esse homem fazer um ministério, curar muitas pessoas, né? Expulsar demônios, né?
fazendo vários milagres, transformando água em suco de uva, multiplicando pães e peixes, mostrando quem ele era, ressuscitando pessoas, se ressuscitando depois, né? E ele morrer naquela cruz. Aquele Deus, o mesmo Deus que foi traído na Bíblia inteira, fala da traição da humanidade com Deus. A Bíblia inteira, né? Todas seus irmãos, nenhum merecia o que ele fez por nós. Todo mundo traindo ele, todo mundo pecando, todo mundo adorando imagens. E esse Deus vai lá, faz homem e morre naquela cruz para libertar do pecado esses mesmos que estavam traindo ele, que estavam adulterando com outras imagens. É a maior prova de amor do mundo do que essa. E está na Bíblia, mostrando que Deus é Deus de amor. Olha a misericórdia, o amor de Deus, olha a misericórdia dele quando ele olha, Jesus olha para aquela viúva carregando um único filho morto para ser enterrado. Ela sabendo que, e ela chorando terrivelmente, Jesus olha para ela e chora amargamente. Chora, ele vai até lá, sem que ninguém peça nada. E ressuscita o filho dessa viúva. Por quê? Porque ele sabia que aquela viúva, ela precisava do filho para viver. Naquela época, mulher nenhuma podia trabalhar. Ou a mulher sentada pelo pai, ou depois que casava pelo marido, e se ficasse viúva pelo filho. Agora, se uma mulher ficasse viúva e não tivesse filho, e não tivesse mais pai, ela viraria o quê? Uma prostituta. Ou ela ia viver na rua, como mendiga, ou como uma prostituta. Ela ia ter que ser serva de alguém também. Só que mesmo sendo serva de alguém, ela poderia ser abusada por essa pessoa. Porque ela passava a ser propriedade. Já pensou? Jesus vê naquela situação daquela mulher, viúva, enterrando o único filho, ele vai lá e ressuscita o filho. Que ato mais misericórdia do que esse, né? Jesus perdoou e curou um homem que estava lá no massacre dos nenéns, das crianças, quando Herodes mandou matar todos os bebês meninos recém-nascidos, porque ficou sabendo que Jesus tinha nascido. Aí eu falei que o rei dos judeus tinha nascido, o Messias, e ele então quis matar o Messias com medo de Jesus tomar o seu trono, né? Um absurdo ele achar que o neném ia roubar o trono dele, né? Até esse cara crescer para assumir o trono, ele já teria morrido há muito tempo. Tanto que o Herodes morreu muito tempo antes de Jesus crescer, né? E começar seu ministério. E ele foi lá e mandou matar todos os nenéns para evitar que o rei crescesse e tomasse seu poder. E aí, um desses caras do exército, lá, dos romanos, dos israelitas, que foi lá e atacou, matou os nenéns, foi pego por uma doença que deixou paralisado, paralítico, né? E aí os amigos carregaram ele numa maca, e como não conseguiu chegar perto de Jesus, desceram aquela maca com cordas para descer encostar no Jesus por um telhado. Jesus viu aquele cara, perdoou ele dos seus pecados e o curou. E ele foi embora andando. Então quer dizer, olha o ato de misericórdia de Jesus ao perdoar um cara que foi um assassino cruel, matar um neném. Jesus perdoou. Jesus perdoou o ladrão na cruz. Na cruz, quando ele estava morrendo, eu também estava morrendo na cruz do lado dele. O ladrão se arrependeu e Jesus garantiu que o ladrão estaria salvo. Se nós temos esse exemplo de Cristo, e ele perdoou, e Jesus perdoou aquele homem, perdoou a prostituta, perdoou a mulher adúltera. Quem somos nós para não perdoar? Nós temos que seguir o exemplo de Jesus. É isso que a Bíblia nos ensina, queridos irmãos. É o bem, é fazer o bem, é o que devemos alimentar, é o que devemos fazer. A Bíblia é um manual de sobrevivência, é o manual da vida. Não tem nada de guerra ali, não. Não é nada de livro violento, pelo contrário. É um livro que só vai trazer para a gente bem. Quem estudar aquele livro, quem seguir aquele livro, só vai encontrar alegria e felicidade. Só vai encontrar saúde. Claro, que o inimigo vai tentar. Mas você vai compreender que aquilo é uma tentação do inimigo. Vai aceitar e vai superar, porque Deus vai estar ali te amparando, te confortando. E pode ter certeza disso. Eu tive essa experiência quando a minha cachorra. Aliás, eu tive essa experiência 3 vezes. Eu senti o poder de Deus na minha vida. A primeira delas foi quando
a minha cachorra sumiu. Né? Essa vez que eu falei que morreu nos outros áudios. Ela sumiu, ninguém sabia dela. Ela desapareceu. Numa sexta-feira. Sábado, eu procurei ela em todo lugar. Procurei, não achei mais ela. Não achava ela. Sexta-feira à noite ela não apareceu para comer. Aí no dia seguinte, eu deixou comer lá fora, a comida estava lá ainda, ela não apareceu. Aí nós procuramos em todo o território aqui do sítio, no meio do mato, para ver se eu achava, nem que fosse o corpo dela para enterrar, achei até que ela tivesse morta em algum lugar. Fomos para as ruas, procuramos para ser atropelada, não achei ela. Né? E eu chorava, pedia que Deus pelo menos trouxesse ela para que eu tivesse jeito de enterrar a minha cachorra amada. Eu amava aquela cachorra demais. Mas nada dela. Aí passou o sábado, veio o domingo à noite. E eu fui para a reunião no domingo. Eu assisti a reunião da igreja via Zoom, né? E eu tava lá assistindo o culto, ouvindo, não sei se foi a minha prima de segundo grau que pegou naquele dia. Eu sei que eu fui tomado por um sentimento de conforto, de paz, de tranquilidade, assim, eu relaxei, assim, sabe? E eu tive a certeza de que ela ia voltar. Certeza, eu fiquei tão calmo. E aí passou o resto do domingo, isso aí foi à noite, já acabou mais ou menos 9 horas da noite. Depois acabou o Silvio Santos, eu fui dormir. Quando eu acordei no dia seguinte, minha mãe veio com a boa notícia que a cachorra tinha voltado, ela já estava aqui de volta. Ela voltou, né? Ela tinha. Alguém tinha pego ela, tinha prendido ela, porque ela estava com a marca dos fios no pescoço, né? Inclusive, ela ficou até o fio com aquela marca no pescoço, né? Entendeu? Ela andava como com fio. Mas aquela cachorra não era presa. Ninguém conseguia segurar ela, ela era muito forte. E ela então fugiu e voltou para mim, né? Depois, da segunda vez que eu senti esse conforto de Deus, esse amparo, foi quando a minha mãe caiu e quebrou o fêmur. Deus me deu aquele conforto e disse, fica tranquilo, vai dar tudo certo. E minha mãe está aqui hoje, 99,9% recuperada. Graças a Deus. Depois, Deus me deu mais uma vez esse conforto num dos dias mais difíceis da minha vida, foi quando a minha cachorra foi embora. Ele me confortou. E ele disse, não vai dar certo, mas ele disse, estou com você. Estou junto contigo. Estou segurando a tua mão. Não tem nada melhor do que isso, queridos irmãos. A minha mãe mesmo falou que ela não é tão crente em Deus assim. Ela falou, como é que pode? Eu tô sofrendo, ela falou pra minha prima, eu tô sofrendo mais do que ele. Pensei que ele ia sofrer tanto e ele não tá sofrendo. Não que eu não estava sofrendo, quer dizer, eu estava sofrendo muito. Mas Deus estava me amparando, me confortando, impedindo o meu sofrimento maior. É claro que eu chorei, é claro que eu bravejei, é claro que por muito tempo, às vezes vinha lembrança na cabeça, eu chorava, até hoje eu ainda choro. Mas eu olho pro túmulo dela, tá aqui na minha frente ali, a poucos metros de mim, tô vendo lá o túmulo dela. Eu olho pro túmulo e falo, você foi uma guerreira, querida. Foi uma guerreira, viveu quase 19 anos, passou muita coisa ruim quando ela estava com a caseira, que ela era da caseira. E aí, a hora que a caseira foi embora, eu falei para deixar ela aqui, e eu comecei a cuidar dela, ela virou uma rainha. Né? Ela virou uma lady. Eu cuidei dela, de amor, de carinho, de proteção, de remédio, tratei da doença que ela tinha, ela ficou saudável, dava remédio de pulga, dava as injeções de antirrábica, enfim. Enfim, eu cuidei dela com muito amor e carinho até o fim. Quando ela adoeceu, eu gastei uma fortuna com ela no veterinário. Não adiantou, não, porque ela se foi. A única vez que ela adoeceu, ela foi embora. Mas eu fiz o que eu podia por ela. Talvez eu tenha levado ela um pouco tarde no veterinário. Mas é que a gente nunca sabe que é difícil a gente entender o que o bichinho tá passando, né? Mas ela foi uma guerreira, sem dúvida nenhuma. Ela foi uma guerreira,
sofreu muito, choques, porque chovia, caía raio, dava choque na coitada. Ela vivia lá, a míngua, aquela caseira. Vivia caída com febre no chão e a caseira não fazia nada. Bicheira na orelha, a cachorra não fazia, a caseira não fazia nada. Nós tratamos dela tudo isso. Ela morreu com a orelha carequinha, assim, tinha nascido um pouquinho de pelo, só assim, mas por conta da deficiência que ela ficou por causa da bicheira na orelha. Mas saudável. Eu cuidei dela até o fim. Prometi pra ela que eu ia cuidar dela até o fim, cuidei. E eu senti que Deus disse que ela foi, era a hora dela. Eu tinha feito um pacto com Deus. Aí eu falei pra Deus, pra não levá-la enquanto eu não casasse. Mas que ela ficasse do meu lado, né, até o fim com saúde. Eu falei com ele, se for para ficar doente, leve ela. Eu não quero ela sofrendo. E foi isso que Deus fez. Ela descansou e graças a Deus ela não sofre mais. Para mim já é um alívio tanto que esse irmãos. Tá certo? Então é isso. Entendo, meus irmãos, que Deus ele não desampara ninguém. Ninguém. E ele sempre disse, vai dar tudo certo. Se você confia, se você crê, ele vai te amparar, ele vai te ajudar. Ele vai te aliviar. Por mais que você esteja num caminho tortuoso, por mais que você esteja num caminho cheio de obstáculos, como era o de Abraão, por mais que você vá num lugar que você não está vendo futuro nenhum, já que é só pasto. Mas Abraão foi e confiou no Senhor. E Deus fez nascer do chão seco pasto para os animais dele. Fez nascer do chão seco comida para ele e para sua família. Não deixou que nada faltasse. Abraão foi vitorioso, triunfou, enquanto Ló foi derrotado. Porque Ló escolheu o lado fácil. Só que o lado fácil não é só aparenta ser fácil. Só que ele vai ter também obstáculos, vai ter também dificuldade. Só que vai ser pior, porque do lado fácil você não vai ter o apoio de Deus. E do outro lado você tem o apoio dele. Então, queridos irmãos, quando alguém falar para você que a Bíblia é um livro de guerra, que é um livro violento, que é um livro não sei o quê, fale para eles. Qual foi a Bíblia que você leu? Você por acaso leu esse livro, estudou esse livro? Tem certeza? Porque não é a mesma Bíblia que eu conheço. Porque a Bíblia não, a Bíblia é um livro de amor, de afeto. A base da Bíblia é o amor. É o amor, né? Por trás de todos os mandamentos do Senhor das Leis está o amor. O amor ao próximo, o amor a Deus. A vida é o amor. Deus impera, ele é puro amor. Às vezes a gente fala, ah, não, Deus no passado ele era violento, né? Agora, no Novo Testamento ele virou o Deus do amor. Não. Ele sempre foi o Deus do amor. Ele nunca quis ter que castigar Israel como ele castigou. Ele queria outra coisa. Só que quem escolheu essa decisão de sofrer foi o próprio Israel. Como é o nosso próprio seres humanos que escolhem sofrer. É o próprio ser humano que se escolhe se distanciar de Deus. Não é Deus. Então ele sempre foi o mesmo, Deus de amor, aquele que criou o ser humano, aquele que criou tudo isso, aquele que deu o poder a Adão de comandar tudo, aquele que mesmo vendo o povo rejeitar ele, veio e morreu por nós para nos dar novamente a chance da salvação, para nos libertar, para pagar o preço pelos nossos pecados. Se isso não é amor, queridos irmãos, eu não sei o que é. Então, se alguém falar para você que a Bíblia é um livro violento, fala, não, o livro é um livro de amor. A Bíblia nos mostra quem nós devemos ser. É o manual do amor, é o manual da perfeição, é o manual da vida perfeita, é o manual da saúde, é o manual da vida. Lembre-se disso. Se você seguir o que está ali, queridos irmãos, você não tem nada a temer. Você só vai triunfar. Claro, você vai ter problemas, porque o inimigo vai te tentar, vai te derrubar. Mas Deus vai estar ali para te amparar, para te confortar e para te levantar. Não esqueça disso. Tá certo? Vamos fazer uma oração de encerramento. Querido Deus amado, obrigado por mais meditação. Obrigado por estar comigo, Senhor. Obrigado por estar nos confortando e nos deixar esse manual maravilhoso, esse livro de amor, de afeto, Senhor, que é a Bíblia Sagrada, para que possamos nos guiar rumo à verdade, para nos deixar os exemplos dos erros dos nossos antepassados e que para que nós possamos seguir a verdade, um manual para a gente ter saúde, um manual para a gente seguir para ter uma vida o melhor possível nesse mundo imperfeito.
até que o Senhor venha nos buscar. Obrigado por toda essa proteção, por esse carinho pela humanidade. Obrigado por ter se feito carne e morrer por nós, que não merecíamos. Obrigado, meu Senhor. Eu só tenho a agradecer, meu Deus. Obrigado por tudo mesmo, Pai. Que todas essas aprendizados nessa meditação de hoje venham para nós, que nós possamos servir ao Senhor, agora e sempre, queridos. Que assim seja, Senhor. Que Deus nos guie e nos proteja, Pai, e rumo à vida eterna, Senhor. Que possamos encontrar a Ti um dia, abraçar, Senhor, e agradecer por tudo que Você tem feito por nós, Pai. Obrigado, meu Deus. Peço que as pessoas que estão trabalhando no dia de hoje, inscritas no meu canal ou não, que estão me ouvindo, e as que estão inscritas que não estão me ouvindo, possam voltar para casa de trabalho em segurança, Senhor. Abençoe a todos, Pai, que assim seja. Eu agradeço e glorifico. Em nome do Senhor Jesus. Amém.